Nessa noite, a gente teve aquele que a gente via como invencível, perdendo pro cara mais desacreditado de todos. O Gold sofrendo a pior derrota dele. E o Michael Chandler foi jogado para sacrifício mais uma vez. Numa noite histórica, que vai ser sempre lembrada pra mim, pra você e pra qualquer fã de MMA. Esse foi o maior evento da história do UFC. Freedom 250, ou pra gente que é íntimo, o UFC Casabranca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Biel e sejam bem-vindos ao No dia 14 de junho de 2026, a gente presenciou um evento que vai entrar pra história como um dos, se não o melhor UFC já transmitido. O UFC Casabranca trouxe um card repleto de grandes lutas. A gente teve o retorno de Ilia Topuria depois do tempo que ele ficou parado pelo processo de divórcio. A gente teve o Alex Poatan, nosso Índio Pereira, indo atrás do seu terceiro cinturão. A gente teve um card inteiro praticamente de nocautes e duas grandes tristezas. O Poatan sendo nocauteado na sua estreia nos pesos pesados e o Ilia Topuria perdendo sua invencibilidade em uma luta que todo mundo tinha dado como ganha desde que foi anunciada. Nesse vídeo eu vou estar comentando aí sobre cada uma das lutas do UFC Casabranca. Você ajeita aí no sofá, pega seu almoço ou deixa o vídeo passando de fundo enquanto você faz alguma outra coisa. Eu preciso de 4.000 horas de vídeo assistidas no meu canal para conseguir monetizar ele, então me dá essa força aí. Um final de semana inegavelmente estadunidense, né? No futebol a gente tá tendo a Copa do Mundo que tá acontecendo nos Estados Unidos principalmente, dividindo também com o Canadá e com o México, mas Estados Unidos é o principal. Na NBA, a gente teve o New York Knicks vencendo a liga depois de 53 anos. E honestamente, eu acho que o Knicks ter vencido a NBA é quase tão surpreendente quanto o Topuria ter perdido. E pra finalizar esse final de semana, a gente teve o UFC Casabranca. Tecnicamente pra comemorar o aniversário da liberdade dos Estados Unidos, mas na verdade aconteceu na data do aniversário do Trump. Mas a gente não tá aqui nesse vídeo pra falar dessas polêmicas políticas que estão envolvendo o evento. Não, olha pra essa imagem, rapaziada. O evento foi lindo, tanto na estrutura quanto nas lutas. Pra estrear a noite a gente já teve a luta de um brasileiro. Diego Lopes lutou contra o Steve Garcia. O Diego tava vindo de derrota na sua revanche contra o Volkanovski. Antes disso ele tinha ganhado do Calvo Silva, que diga-se de passagem, eu acho que o Jean provavelmente é meu lutador favorito. Mas enfim, o Diego lutou contra o Steve Garcia, que tava vindo de 7 vitórias seguidas e ainda assim conseguia ser azarão pra essa luta. Eles abriram essa noite com um lutaço. Vendo ao vivo, eu confesso que eu achei que a diferença entre o Diego e o Steve Garcia tava maior, mas quando eu fui reassistir a luta pra gravar esse vídeo aqui, eu achei ela bem mais parelha no primeiro round. O Steve Garcia já começou pressionando bastante o Diego, controlando a distância, mas o Diego ainda assim conseguiu achar umas mãos de encontro e deu pra ver que o Garcia sentiu ali. No segundo round, o Diego tentou começar mais ativo, só que logo voltou a ser pressionado e o Steve Garcia tava sabendo controlar muito bem a distância. Ele conseguiu conectar umas boas mãos, só que eu acho que aí ele se empolgou um pouco e esqueceu contra quem ele tava lutando. Depois que ele conseguiu conectar essas boas mãos, ele parou de jogar na distância, o jogo que tava dando certo pra ele até agora, e foi tentar entrar na trocação com o Diego. O Diego mais uma vez mostrou que ele tem um queixo de aço. Eu acho que ninguém duvidava disso depois que ele tomou esse chute aqui do Jean Silva e continuou em pé como se não fosse nada. Mas no meio da trocação ali, o Diego conseguiu conectar boas mãos que já bambearam o Steve Garcia, e daí ele ativou o modo de caça e conseguiu o primeiro nocaute da noite pro Brasil. O Diego ainda farmou uma aura imensa com essa foto linda aqui. Papo reto, que nocaute lindo nosso cowboy manauara mexicano. Mas vamos ser honestos, a gente já esperava que o Diego ia dar uma lutona assim, um nocautezão. Agora, o que me surpreendeu foi a segunda luta da noite. Bo Nickal contra Kyle Daukaus. Eu não acho que só pra mim, mas pra todo mundo que tava assistindo, essa era a luta mais foda-se dessa noite. Eu não sei nada sobre os dois lutadores, eu sei que o Bo Nickal vem do wrestling, então pensei, tá bom, vai ser a luta chata da noite. Tem que ter, né, a cota de luta chata. Ele vai pegar, vai botar pra baixo, vai ficar trabalhando. Se o Kyle Daukaus soubesse defender, a luta termina na decisão ou por finalização lá pro segundo, terceiro round. E no início da luta, o Bo Nickal já mandou a luta pro chão e eu pensei, tá bom, vai ser que nem eu disse que eles ficaram enrolando ali, o Bo Nickal ficou trabalhando no chão, conseguiu até acertar umas cotoveladas pesadas, só que a posição não evoluía muito. E o juiz, vendo que não tava evoluindo a luta, mandou eles pararem e voltarem do meio do octógono. Aí sim, os dois começaram a trocar soco, até que o Bo Nickal conseguiu achar uma boa combinação e mandou o Kyle Daukaus pra lona já no primeiro round. Se você ignorar todo o resto da luta, o nocaute até que foi bonito. Agora, a terceira
terceira luta da noite, você não precisa ignorar nada. Maurício Ruff novamente mostrou quão bom ele é sodomizando o Michael Chandler. Uma coisa precisa ser dita, já passou da hora do Michael Chandler se aposentar, mano. Esse cara tá sendo jogado para sacrifício, sério. Olha as últimas lutas dele. Até quando uma pessoa aguenta apanhar e servir de escada? Beleza, eu sei que ele foi uma lenda lá no Bellator, se eu não me engano, só que no UFC ele não arranjou porra nenhuma. O round começou ali meio devagar, os dois se estudando, o Ruff soltou alguns chutes, o Chandler tentou umas entradas de queda, mas foi lá pra metade do round que começou a andar de verdade. O Ruff soltou o primeiro chute giratório dele e o Chandler tentou um Superman Punch usando a grade, mas a partir daí começou a doutrinação. Ele botou o Chandler na grade e foi mão pesada pra cá, chute giratório pra lá. O Chandler começou a correr pelo octógono, tentou uma queda que não deu em nada, e aí já tomou um knockdown, levantou só pra apanhar mais. Cara, o Ruff é muito bom, mano. Que espancamento no Michael Chandler. Então o Ruff lançou aquele chute giratório devastador que mandou o Chandler pro chão. Aí foi só bater mais um pouquinho, só pro juiz parar logo a luta. Papo reto, que lutaça. A gente tem que falar sobre o quão bom é Maurício Ruff. Tá bom, eu sei que ele foi finalizado lá pelo Benoit Saint-Denis, mas não tem como, rapaziada. Todas as lutas dele, ele destruiu os adversários dele. Agora então, ele trocou de time, saiu da Fighting Nerds e foi pro time do Volkanovski. Segundo o próprio Maurício Ruff, o Volkanovski, que é a equipe dele, tem uma defesa de queda diferenciada. O nível dos caras é muito acima nesse quesito, então o Ruff melhorando mais ainda a defesa de queda dele. Eu honestamente não sei quem consegue parar esse cara. E anota o que eu tô dizendo, a gente ainda vai ver Maurício Ruff campeão do UFC. Ele é muito bom pra ser deixado de lado. Provavelmente aí ele deve estar mais uma luta de disputar o cinturão. Não acho que vai ser a próxima, porque ele ganhou do Michael Chandler. E é, né? Michael Chandler. Agora acho que na próxima luta ele deve pegar algum nome grande e pra logo depois já tá disputando o cinturão. Josh Hockett contra Derrick Lewis. Cara, o Derrick Lewis tava muito estranho nessa luta, não tava? Ele entrou muito contido, enquanto o Josh Hockett tava super à vontade ali. Josh Hockett bateu nele em pé, botou pra baixo e brutalizou o Derrick Lewis no chão. Mas não tem como a gente não falar do quão horroroso é o jiu-jitsu do Derrick Lewis. De verdade, eu fiquei surpreso quando eu descobri que esse cara vinha do wrestling. O cara não sabe dar um armlock. Ele ficou mais de meio minuto com o armlock encaixado e não sabia como fazer pra finalizar o Derrick Lewis. Ó, já pode providenciar um kimono, faixa branca e matricular ele numa academia de jiu-jitsu, porque não tem como. Meu irmão de 7 anos sabe fazer um armlock. Ele vai ensinar pro Josh Hockett. De verdade, o Josh Hockett é muito bom. Ele provou o quão bem ele luta. Ele destruiu o Derrick Lewis no soco. Mas o cara não saber me dar um armlock é demais. No começo do segundo round, o Derrick Lewis até voltou melhor ali, só que ele tava muito cansado. O cara não conseguia respirar direito. É muito cheddar naquela Josh Hockett acertou umas boas mãos que deixaram o Derrick Lewis parecendo um bêbado pelo octógono. Ele batia como se ele tivesse numa briga de bar. Era jogando o corpo inteiro, o braço, e continuava apanhando do mesmo jeito. A verdade mesmo é que o Derrick Lewis já tava nocauteado fazia muito tempo no octógono. O cara tava nocauteado em pé, e daí bastou só algum tempinho pra gente ter o nosso quarto nocaute da noite. A luta seguinte foi Sean O'Malley versus Zahabi. Eu tive o mesmo pensamento que você. Quem caralhos é esse mano aqui? E daí você deve estar pensando, puta, não é esse mano aí que trocou o óleo do meu carro na semana passada? E não, tá bom? Eu não quero esse tipo de piada. O Zahabi é um cara sério, tem um trabalho sério e a gente tem que respeitar ele. Parando pra pensar, eu acho que foi ele que trouxe o meu Mac ontem. O primeiro round se resumiu no Sean O'Malley mantendo uma boa distância, lançando uns bons socos, enquanto o Zahabi spamava o mesmo combo de finta de soco e low kick. E o segundo round seguiu nessa mesma coisa. O Sean O'Malley tava levando a melhor na trocação, enquanto o Zahabi continuava spamando o leg kick. Sabe quando você acaba de aprender um movimento novo no jogo, daí você fica spamando só ele? Parecia isso o Zahabi lutando. Quase no final do round, o Zahabi tentou ir pra cima na trocação contra o Sean O'Malley. Ele foi rapidamente derrubado por um direto do O'Malley. Enquanto ele se levantava, ele tomou mais um pra cair de novo. E aí o juiz parou a luta. Mas assim, eu tava assistindo e eu fiquei com a impressão de que o juiz parou muito cedo essa luta. E eu vi que o pessoal tava concordando. Tá bom que assim, era questão de tempo até o Zahabi ser completamente nocauteado. Só que ele ainda tava reagindo, ele tava se levantando. Eu acho que o juiz não deveria ter parado. Dava pra deixar o Sean O'Malley bater um pouco mais nele. Quem sabe se o O'Malley se afobasse ou não soubesse lidar muito bem com a situação, o Zahabi conseguisse sobreviver até o próximo round e a gente tivesse uma reviravolta. Não dá pra saber. Mas o fato é que o juiz parou bem errado essa luta. Não é que eu acho que ia mudar muita coisa. O Zahabi não ia vencer do O'Malley. Essa luta foi montada pra gente ter um estadunidense vencendo de um canadense na Casa Branca. Só que esse não foi o único problema com o juiz que
que a gente teve nessa noite. A luta seguinte foi aquela pra destruir a semana de todo e qualquer brasileiro. A luta pra fazer jus ao domingo à noite, que era quando tava acontecendo o evento. Pior do que o Marquinhos errando pênalti na Copa de 2022, alguns diriam pior até mesmo do que o 7-1 contra a Alemanha. Poatan vs Ciryl Gane. Essa foi a pior derrota do Poatan. A gente já sabia que não ia ser uma luta fácil, só que a gente tinha certeza que ele ia ganhar. Meu pai e meu tio, que não assistem o UFC desde a época do Anderson Silva, estavam me perguntando um mês antes quando ia ser a luta do Poatan pra eles poderem assistir. E de fato foi uma luta dura. Ciryl Gane tava melhor ali na luta, mas é aquilo, a gente não tem como falar com certeza que ele tava melhor, porque faz parte do estilo do Poatan lutar daquele jeito. Ele luta mais parado, cercando o adversário, defendendo golpes com o rosto, enquanto estuda o adversário com calma pra conseguir achar o golpe derradeiro. O problema é que o Poatan tava lutando no peso pesado, então os golpes do Ciryl Gane machucavam muito mais do que os golpes que ele estava acostumado a tomar. Logo no primeiro round ele já estava com o rosto aberto. Claro, o Poatan também estava achando umas mãos pesadas e eu diria que não levaria muito tempo até ele nocautear o Ciryl Gane. Dava pra ver que ele estava sentindo essas mãos. Só que no segundo round aconteceu. O Ciryl Gane conseguiu achar uma mão que honestamente eu não tive culhão pra reassistir essa luta porque ela estragou a minha semana. Mas eu confio na palavra do nosso Indy Pereira que o Ciryl Gane achou essa mão de sorte, tá bom? O anjo veio me falar, o amor chegou pra mim. O Poatan falou, acho que no vídeo que ele fez com o Moicano, que o Ciryl Gane fechou o olho pra jogar a mão e conseguiu pegar o Poatan enquanto ele tava com o pé fora do chão. Mas é mérito do Ciryl Gane, conseguiu derrubar o Poatan. E aí aconteceu a coisa que foi o grande problema dessa luta. Mas a gente já vai comentar sobre isso. O Poatan conseguiu se levantar de novo, achou boas mãos no Ciryl Gane, só que acabou sendo nocauteado. Inclusive, eu acho que o árbitro também parou muito cedo essa luta. O Poatan não tinha apagado por completo. Ele tava sobrevivendo. E acho que ele não ia acabar ali daquele jeito. Mas de novo, a gente vai falar ainda sobre o árbitro dessa luta. E daí a gente comenta mais sobre tanto o knockdown que o Poatan tomou, quanto ele ter parado aí nesse nocaute. Eu digo que essa foi a pior derrota do Poatan, porque as outras duas derrotas dele no UFC foram contra o Adesanya, numa luta que ele tava ganhando. O Poatan conseguiu cercar o Adesanya, só que nesse momento ele se afobou, ele foi com muita sede ao pote, e o Adesanya conseguiu encontrar um contra-ataque e mandou o Poatan pra lona. E a segunda derrota dele contra o Ankalaev foi numa luta onde o próprio Poatan disse que ele não tava bem. Ele não tinha feito um bom corte de peso, ele não tava bem pra aquela luta e acabou perdendo na decisão. E a gente viu como foi a revanche. O Poatan destruiu o Ankalaev em menos de 1 minuto de luta. Mas essa derrota pro Ciryl Gane foi diferente. De fato, o Gane parecia estar melhor na luta do que o Poatan. E é isso que mais deixa a gente triste. Não foi por causa de um afobamento, não foi por causa de um corte de peso ruim, mas foi de fato o adversário dele tava melhor do que ele. Quando eu tava assistindo essa luta, foi uma quebra de certeza tão grande. Eu tinha certeza que o Poatan ia ganhar. E ver aquilo, cara, destruiu a minha noite, destruiu a minha semana. Eu tô me recuperando ainda, eu tô de luto, tá bom? Respeito meu luto pelo Indy Pereira, mas eu acho que daqui pra frente o Poatan provavelmente vai tentar de novo uma luta pelo cinturão, uma revanche imediata, ainda mais que a equipe dele tá buscando dar essa luta como no contest ali. Já vou explicar o porquê, mas assim, tem duas escolhas do Poatan daqui pra frente. Ele já falou que vai continuar nos pesos pesados, ou ele tem uma revanche imediata e luta pelo cinturão, ou ele vai enfrentar o Josh Hockett. Honestamente, tem uma rivalidade sendo criada aqui. Eu quero ver o Poatan batendo o Josh Hockett, só que eu não acho que o Josh Hockett ainda é tão grande assim pra merecer lutar contra o Poatan. Ele tem que se provar ainda muito mais. Eu prefiro muito mais que o Poatan volte a lutar pelo cinturão, ganhe o cinturão dos pesos pesados, e aí o Josh Hockett entre como desafiante. Vai ser melhor tanto pro Poatan quanto pro Josh Hockett. O problema é, a gente já viu o Tom Aspinall reagindo ao nocaute do Poatan e o Ciryl Gane chamando o Tom Aspinall pra uma revanche, e o Tom Aspinall já aceitou. Então provavelmente a luta que eles vão fazer é pra unificar o cinturão de Tom Aspinall contra o Ciryl Gane. E daí, ou o Poatan espera sair o vencedor dessa luta pra poder desafiar o título de novo, ou ele luta contra o Josh Hockett antes. E vamos ser honestos, o Poatan não vai esperar a luta acontecer. Ele vai lutar. O Poatan nunca foi de recusar a luta. Então muito provavelmente a gente vai ver Ciryl Gane contra Tom Aspinall e Alex Poatan contra Josh Hockett. Mas vamos lá também, gente. O Poatan vai destruir o Josh Hockett com a maior facilidade do mundo e vai ir buscar o campeão entre Ciryl Gane e Tom Aspinall. Bom, é isso. Vamos falar agora do principal dessa luta. O quão sujo é Ciryl Gane e até quando o UFC vai deixar isso continuar acontecendo. Quando o Ciryl Gane derrubou o Poatan pela primeira vez, foram, se eu não me engano, 7 golpes na nuca do Poatan. 5 golpes de cotovelo e 2 socos na nuca, na frente do árbitro. Sabe o que aconteceu?
Sabe o que o Herbie Dean fez? Nada. Ele não parou a luta, ele deixou isso acontecer e depois, no fim da luta, parou errado ainda. Parou quando o Poatan tava reagindo. Cara, isso é inadmissível. Tanto pro árbitro quanto pro Ciryl Gane. Ambos deveriam sofrer punições por isso. O Herbie Dean, como o próprio Poatan falou, não teve culhão de parar essa luta. E depois ainda o Herbie Dean gravou aquele vídeo vergonhoso mostrando onde é considerado golpe na nuca. E vamos ser honestos aqui, o espaço que ele falou que pode ser considerado golpe na nuca é menor do que uma mão. Se você der um soco, vai sair daquele espaço. Então, vergonhoso, o Herbie Dean tem que ser penalizado. Só que quem mais merece penalização é o Ciryl Gane. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta luta do cara que ele faz isso. Todas as lutas dele, ele faz isso. E, inclusive, se eu não me engano, ele até nocauteou um cara com uma cotovelada na nuca. É uma vergonha pra organização isso. Sério, a última luta do cara foi contra o Tom Aspinall. Ele afundou o olho do Tom Aspinall com o dedo e quase deixou o Tom Aspinall cego pra sempre. Sabe qual foi a punição dele por causa disso? Lutar pelo título contra o Poatan. A gente tá vendo o Poatan tendo esse movimento aí pra penalizar o árbitro. Eu acho também que deveria penalizar o Ciryl Gane. Inclusive, se eles conseguirem penalizar o árbitro por não ter parado a luta ali, não parado de encerrado a luta, mas dado um tempo pro Poatan descansar por causa da sequência de golpes ilegais que ele recebeu. E vamos combinar, gente, o Poatan, mesmo depois de 7 golpes na nuca, conseguiu levantar e continuar trocando soco com o Ciryl Gane. Se ele não recebe aqueles golpes na nuca, a gente não sabe o que pode acontecer. Caso de fato o árbitro seja penalizado, o UFC vai estar basicamente admitindo que teve um erro na arbitragem, vai ter que dar a luta como non contest e tirar o cinturão do Ciryl Gane, o que eu acho que deveria ser feito. Eu acho que é o certo a se fazer, tirar o cinturão do Ciryl Gane, dar essa luta como no contest e já promover de novo uma luta entre Poatan e Ciryl Gane, pro Poatan destruir esse francês filha da puta. O anjo veio me falar, o amor chegou pra mim, veio me mostrar que o sonho não tem fim. Mas é isso, a gente sabe que o Poatan vai voltar mais forte, ele sempre volta muito melhor depois de uma derrota. Eu acredito fortemente que a gente ainda vai ver ele como triplo campeão do UFC. O Poatan tem mais 7 lutas no contrato ainda. A gente vai ver ele triplo campeão do UFC ainda, fazendo história pra todo mundo. Mas como dizia Sêneca, filósofo, escritor e conselheiro político do Imperador Nero, nada é tão ruim que não possa piorar. Depois de ver um dos meus lutadores favoritos, talvez o maior lutador brasileiro de todos os tempos, disputando ali com o Anderson Silva, eu tive que ver outro dos meus lutadores favoritos, um dos maiores da história. Me chamem de maluco, mas eu acreditava fortemente que ele ia se manter invicto até o fim da carreira. Eu tive que ver ele perdendo essa invencibilidade pro Justin Gaethje. Pra esse cara aqui. Com todo respeito ao Gaethje, mas não dá pra culpar ninguém por não acreditar que esse cara fez isso daqui. Isso, ia perder pra esse mano aqui. Claro, todo mérito pro Justin Gaethje, ele lutou pra caralho, fez uma atuação que talvez seja até melhor do que a que ele teve contra o Tony Ferguson, mas a gente tem que ser honesto, essa luta foi mais demérito do Topuria do que mérito do Gaethje. O Topuria claramente subestimou o Justin Gaethje, e vamos parar de gracinha agora, não dá pra subestimar o Justin Gaethje. O cara não disputou o cinturão 5 vezes e foi campeão interino 2 vezes à toa. O Gaethje tem uma mão muito pesada e um estilo de luta que é lindo de ver. Ninguém sabe sujar a luta tão bem quanto o Justin Gaethje. É só você olhar pra cara dos oponentes dele depois da luta. Mesmo ele perdendo, ele suja a luta muito bem. E não é à toa que a própria cara do Topuria tava assim, logo no primeiro round. E o Topuria claramente subestimou ele. Dava pra ver desde que ele entrou pra luta que o Topuria tava diferente. Ele não tava movimentando a cabeça como de costume. Ele tava avançando com o tronco inclinado pra trás. E ele tava só absorvendo os golpes do Justin Gaethje. Dava pra ver que ele entrou tão confiante de que ia nocautear no primeiro round, igual ele tinha falado, que ele não tava se importando com os golpes que ele tava tomando enquanto tentava fazer isso. Ele só tava andando pra frente e batendo, só que ao mesmo tempo ele tava apanhando. E essa aqui foi a ruína dele. No segundo round, o Topuria voltou muito melhor e quase nocauteou o Justin Gaethje de fato, só que não conseguiu. E a partir do terceiro round, o Justin Gaethje parou de andar pra trás, começou a machucar ainda mais o Topuria. O Topuria até conseguiu mandar pro chão a luta ali umas 2 vezes. O Topuria até conseguiu mandar pro chão ali a luta, acho que no segundo round, se eu não me engano. Mas ele acabou perdendo a posição, mesmo tendo 2 chances de finalizar o Gaethje, acabar com a luta ali mesmo, ele não fez. Eu acho que ele não fez isso por causa do ego. E isso foi o que destruiu o Topuria nessa luta. O Topuria não queria vencer por finalização. Tem que meio que arregar pro jiu-jitsu. Porque pra ele podia ser que ele estaria admitindo que tava tomando um atraso em pé pro Justin Gaethje. E aí,
deu no que deu. Ele quis continuar tentando lutar em pé e continuou apanhando que nem louco. A base do Topuria é no jiu-jitsu. O Justin Gaethje é muito ruim de chão. Os médicos estavam querendo parar a luta já no fim do terceiro round e a gente tem que admitir, o Topuria foi muito guerreiro. Ele implorou pros médicos pra continuar lutando e ele de fato voltou pro quarto round, só que ao mesmo tempo que ele foi guerreiro, ele foi burro pra caralho de não ter levado a luta pro chão. O cara, quando entrou no UFC, só vencia por finalização. Eu não tô dizendo que se ele levasse pro chão, isso ia garantir a vitória pra ele, mas ia. O quarto round era tudo ou nada. Ou o Topuria acabava com a luta ali, ou os médicos não iam mais deixar ele voltar. E dito e feito, o Topuria não conseguiu finalizar a luta no quarto round e o Justin Gaethje acabou vencendo a luta por parada médica. Agora é a gente torcer para o que rolou com o Tony Ferguson não se repetir. Tony Ferguson, depois que perdeu pro Justin Gaethje, nunca mais ganhou nenhuma luta no UFC. Então a gente tem que torcer para isso não acontecer de novo, o Ilia Topuria voltar mais sorte e pegar o cinturão dele de volta. Inclusive ele já tá querendo uma revanche imediata, o cara nem saiu do hospital ainda, para ele voltar mais sorte e mais inteligente, pegar esse cinturão de volta do Justin Gaethje e caçar aquele russo safado no Makhachev. Esse foi o evento da Casa Branca, foi um card histórico, com grandes lutas e duas grandes tristezas aí pra estragar a minha semana, ou só uma tristeza se você não gosta do Topuria, porque é impossível não gostar do Poatan. Lembra de deixar o seu like aqui no vídeo pro YouTube entender que você tá gostando desse vídeo e mandar ele pra mais pessoas, e lembra também de se inscrever aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no card aqui em cima pra assistir mais vídeos aqui do canal. Pra conseguir monetizar o meu canal, eu preciso ter 1000 inscritos e ter 4000 horas de vídeo assistidas. Então se inscreve aqui embaixo e deixa algum outro vídeo meu passando, mesmo se for sobre algum tema que você não se interessa muito, deixa ele passando enquanto você faz alguma outra coisa, só pra me ajudar aí com isso. Essa é a primeira vez que eu trago MMA aqui no canal e eu pretendo assim trazer mais vezes. Eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, então eu tenho muitos gostos diferentes e eu quero que o canal também tenha essa pluralidade. Então eu quero poder trazer aqui desde anime, mangá, até cristianismo, até MMA. Quem sabe basquete. Esse vídeo aqui foi mais um teste. Eu não pretendo continuar trazendo nesse formato. Eu queria ter alguns quadros e trazer os vídeos em alguns formatos diferentes aqui pra vocês. Mas isso é algo que eu vou pensando, me organizando e testando com o tempo pra ver como vocês se adaptam também a esses formatos. Quem sabe ter um formato específico pra falar sobre o UFC, um formato específico pra falar sobre outros assuntos. E se vocês tiverem alguma ideia de formato também, deixa aqui nos comentários que eu sempre olho todos os comentários e respondo todos os comentários. Ou mesmo se você não tem alguma ideia de formato, fala qual foi a sua luta favorita do card, ou fala algum outro tema que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, e os comentários também ajudam no engajamento, ajudam o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. Se você quer saber qual microfone, qual tripé e os equipamentos que eu uso para gravar os meus vídeos, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem uma listinha do Mercado Livre, e se você comprar qualquer coisinha ali por essa lista, você vai estar ajudando a apoiar aqui o canal. E se você gosta de desenhar, mas tem muita dificuldade na pintura dos seus desenhos, dá uma olhada também na descrição aqui no canal, que tem um curso de pintura muito bom. E também você comprando esse curso, você vai estar ajudando a apoiar o meu canal. É isso, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, YouTube e Instagram. Fiquem com Deus e fim do Diário do Herói.